E aí, irmãos, graças a Deus, tudo bem com vocês? Fala para mim aí nos comentários aí, por favor, se tá tudo bem com o áudio, como que tá o som, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês estejam todos bem. Temos 4 pessoas aí. Pessoal, já coloca aí, compartilhar que essa live aqui é daquelas. É daquelas, né? Aquela live que alguns não gostam de escutar umas verdades, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Minha irmã Giane, esperar aí uns 30 segundinhos pro pessoal chegar aí. Olha, rapaz do céu, ó. Cadê? Olha que legal. A gente vai evoluindo. Deus abençoe, minha irmã. Tudo certo com o som. Se tiver baixo, se tiver muito alto, vocês falam, tá, pessoal? Por favor. Deixa eu ver aqui. Testando o som. Belezinha. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Eu fiz uma enquete aqui no meu canal. Não vou conseguir compartilhar a tela aqui agora. Mas eu tenho visto muita confusão entre os CCBanos que pensam que a salvação é pelas obras e pelos esses, alguns, tá? Não é todos. Não se ofendam. Se o que eu estiver falando aqui, essa live, o que for falado nessa live aqui, se não servir para você, não toma as dores de outras pessoas, não, tá? Simplesmente ignora. Mas eu tenho percebido a ênfase na justificação pela fé, entendeu? É muita ênfase. Poxa, será que é só crer então? Ah, crie, tá bom, beleza, não precisa fazer mais nada. Então, vou tentar aqui, da minha forma simples, humilde, trazer um pouco da minha visão. Porque muitas das vezes vocês veem alguém falando, tal, algumas outras coisas, e a intenção aqui é que vocês peguem a Bíblia de vocês e façam que nem eu. Pensa num cara turrão, teimoso, sou eu. Pode ser Nicodemos, pode ser qualquer canal. Falou alguma coisa, gostei ou não gostei, concordei ou não concordei, eu pego a Bíblia e vou ler. Tanto é que faz 2 a 3 meses que eu não consigo sair de Romanos 9, porque eu já tenho um entendimento de Romanos 9, pessoal, e eu estou fazendo um rascunho aqui para me trazer para vocês. Então foi isso, faça a mesma coisa. A salvação é pela fé. Vai ali nas escrituras, entendeu? Se os canais, se esse verdadeiro evangelho não está produzindo você o desejo de estudar as escrituras, de você ser um bereano, tem alguma coisa errada, entendeu? Então não terceirize a sua salvação, não terceirize o seu relacionamento com Deus, entendeu? Pegue você e vá de atrás de você. Não, mas eu não sabia porque o fulano falou, eu confiei. O pastor falou, eu confiei. Tá errado, tá? Então, em nome de Jesus, que esse canal aqui possa servir e incentivar você de alguma forma, que não seja eu que esteja falando com as minhas palavras, e tudo que for meu aqui, que seja repreendido, e que o Espírito Santo use desse canal aqui, quando as pessoas vierem aqui, quando eu falar alguma coisa, que possa abrir a sua mente e o desejo no seu coração pela palavra de Deus. Essa é a minha intenção. O que passar disso é maligno. Eu já falei e vou falar de novo, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o tema da enquete que eu perguntei? Justificação pela fé? Fé mais obras? Justificação pelas obras? Quando as nossas boas obras, são consideradas trapos de imundície? Entendeu? Então hoje eu vou tentar aqui da minha forma o que eu entendi. Não é para você acreditar no que eu estou falando, é para você fazer a mesma coisa. Ao invés de você acreditar em um e outro, pegue você e vai estudar, beleza? Depois que eu saí da CCB, pessoal, eu vou dar um resumo aqui do que eu tenho entendido, tá? De um lado, nós temos CCBanos que não estudam a Bíblia e seguem o legalismo da CCB, achando que isso vai fazer com que ele seja salvo, tá? Então, você já sabe, né? Alguns, não todos, ex-CCBs, pensam que boas obras é inimiga da justificação pela fé. E, sei lá, ficaram tão traumatizados dentro da CCB com esse negócio de legalismo, não, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e agora essas pessoas estão se iludindo, achando que não precisa fazer mais nada, entendeu? Mesmo que elas falem que tem que fazer alguma coisa, mas na prática, às vezes as pessoas deixam a desejar, beleza? Vamos lá então, ó. Começando, pessoal, deixa eu ver os comentários aqui. Isso aí, irmão Rodrigo, Deus abençoe, meu irmão. Beleza, pessoal, se puder compartilhar, eu agradeço, tá? Perdoa aí que eu tinha programado essa live mais cedo, mas eu não consegui. Então vamos lá, rapidão. Eu quero terminar essa live rápido também, que hoje é sábado, nós vamos sair daqui a pouco. Vamos lá. Justificação pela fé. Por que nós que saímos da CCB chamamos de verdadeiro evangelho o que nós estamos vivendo aqui fora atualmente? Por que você ouve muito falar assim, nossa, o verdadeiro evangelho? E nós chamamos o evangelho da CCB de falso. E aqui nós afirmamos com todas as letras que não tem evangelho na CCB. Por que nós falamos isso? Porque na Bíblia, o tema central da salvação e das promessas de Deus sempre foram pela fé. E ao tentar seguir as obras da lei,
apenas nos mostrou o quão dependentes somos de Deus para a nossa salvação. É impossível se salvar pelas obras, da lei, principalmente. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Pregar salvação por obras, além de invalidar tudo que Jesus fez na cruz, é o evangelho anátema, é heresia. E isso tem que ser combatido, tá? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas como assim? Se a salvação não é por obras, é pela fé? Você acabou de falar que será que nós vamos ficar em paz, então? Será que é uma super graça? Calma aí, vamos lá. Voltando então ao evangelho. A justificação é pela fé. Vamos ver um pequeno resumo da importância da fé na Bíblia. A importância da fé. Pega a sua Bíblia aí, pessoal, isso aqui é um estudo, tá? Pega a sua Bíblia aí e vai lá em Hebreus 11. Vou ler inteiro, rapidão, para não tomar tempo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha que lindo, pessoal. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Tudo pela fé, pessoal. Olha só, a Bíblia inteira fala de fé. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Rapaz, eu estou tentando, rapaz, não ficar nesse embate de calvinismo arminiano, mas a Bíblia não é calvinista. Mas vamos lá. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha que lindas escrituras, você, irmão da CCB que está aqui. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Que fé, meu irmão! Deus prometeu uma coisa e depois foi lá pedir Isaque para Abraão. E mesmo assim ele confiou. A fé é confiar. A fé envolve muito mais coisa, obediência. Glória a Deus. Embora Deus... já pulei. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha a fé. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Só estou lendo Bíblia, tá, pessoal? Isso aqui não é filosofia, não. Pois estes viram que eles não eram uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior dos tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados.
Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da franqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser liberados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Vocês conseguem entender o que é fé, irmãos? E você é iludido com esse falso evangelho de prosperidade, com essa mentira de vida melhor, ter meus desejos realizados, evangelho falso e barato. Indo na igreja perguntar para Deus se ele vai cumprir o desejo do seu coração. Eu fiz muito isso. Todos aqui que saiu, fizemos muito isso. Sai para lá com esse evangelho. Continuando aqui a leitura, já está terminando. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Irmãos, aqui eu trago alguns exemplos adicionais da importância da fé. Vamos lá. Em Romanos, Paulo está explicando para os judeus que a salvação era pela fé e não pela descendência, como eles pensavam. Romanos 9. Em Efésios, Paulo deixa claro que a salvação é um dom de Deus e não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas, Paulo quase teve um infarto ao saber que o povo tinha voltado às práticas da circuncisão e das obras da lei. Mas se a salvação é pela fé apenas, me explica Tiago 2, então, William. Calma. Preciso de outra live só para Tiago 2, mas um resumo eu vou deixar aqui para vocês. Em Tiago 2, a mensagem é clara. Uma fé genuína se evidencia por meio de ações. O autor destaca que a fé sem obras é ineficaz e compara isso a um corpo sem vida. Ele usa o exemplo de Abraão para ilustrar como a fé verdadeira se traduz em comportamentos concretos. Muito bem. Em resumo, a ênfase está na conexão inseparável entre a fé autêntica e as obras práticas da vida cristã. Tiago está falando com os falsos cristãos hipócritas, que se rotulavam de crentes, mas não demonstravam com ações. Era uma fé barata, mentirosa e falsa. A fé verdadeira é acompanhada de um desejo ardente por agradar o Espírito Santo e jamais entristece. Glória a Deus. Me ajuda aí, tio Nico. Ajuda eu a explicar resumidamente para o pessoal o que é o Tiago 2. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2. Então, onde tem fé, tem que ter obras. Se não tiver, é falsa. Ela não salva. Muito bem, tem mais. Confessou Jesus, aceitou Jesus e que essa fé é uma fé salvadora. Quando ele diz, eu creio, os demônios também dizem, eu creio. Não, é quando a fé deles é evidenciada pelas obras. Fé sem obras, ela é um cadáver, por mais bonito e enfeitado que seja. Por mais belo que possa parecer aos homens, por mais piedoso que possa parecer aos homens, se não for acompanhada de atitude, de ação, ela é tão morta quanto aquele cadáver enfeitado e bonito que está naquele caixão. Meu Deus, vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Tô com pressa, tá? Desculpa aí alguma coisa aí. Se eu errei alguma palavra aqui, vocês puxam minha orelha nos comentários aí, tá bom? Ok. Eu entendi o evangelho e criei. Então, depois de salvo, o que Deus requer de nós? Se é apenas pela fé e não é pelas obras, então não preciso me preocupar? Negativo. Vocês acabaram de ouvir aí. Vamos lá. Paulo disse que a graça não é uma licença para viver em pecado. Agora o caldo vai engrossar, hein, pessoal? Aqui começa toda a confusão entre os CCBanos e alguns ex-CCBanos. E é o tema principal dessa live. Tem uma diferença gigante entre as obras de justificação, que essa daí é uma heresia satânica, que são como trapos de imundícia, e as obras de um salvo que você as fazem por amor e por ser um salvo. Então nós temos a justificação pela fé, e depois de convertido, Deus requer que nós façamos alguma coisa.
Eu já vou ler aqui alguns versículos que vai comprovar isso. Mas tem as obras de salvação, que essas não salvam ninguém, entendeu? São o evangelho anátema, que Paulo fala em Gálatas. Tá? E quando a gente se engana, achando que nós estamos fazendo boas obras, mas na verdade essas obras são trapos de imundícia. Eu já vou chegar lá. Vamos ver alguns versos que demonstram esse requerimento. São apenas alguns, mas tem mais na Bíblia inteira, só você ler. Eu poderia ler apenas um. Já que falamos tanto de Jesus, cristocêntrico, Jesus, eu saí daquela seita por Jesus, que lá não fala de Jesus. Beleza. Mas parece que nós fingimos que esse versículo nem na Bíblia existe. Vamos lá, qual será que é? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. João 13, 34 ao 35. Estou usando a NVI aqui. Um novo mandamento eu dou a vocês. Amem. Ixi, agora lascou, hein? Tem gente que odeia essa palavra. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Assim vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Sem amor, pode esquecer. Se vocês se amarem uns aos outros. Pessoal, uma coisa é a comunhão, beleza? Mas eu não vou passar pano, beleza? Então aqui, ó, sola escritura. 5 solas. Só escritura, só Deus, só Jesus. Eu não sou muito bom porque eu não, né? Mas as 5 solas aí que os reformados falam, tô dentro. É nós. 5 sola. Não os 5 pontos, as 5 sola. Vamos lá. Efésios 2, 8 ao 10. Puxa vida, hein? Quantos que foram evangelizados com esse Efésios 2 ao 8, né? 2, 8, desculpa. Mas esquece do 10, né? Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Pronto. Vamos lá, Romanos 6, do 1 ao 2. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 12 ao 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Gálatas 5:13. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar desculpas aos seus impulsos egoístas. Pelo contrário, sirvam uns aos outros com amor. Se você ainda não entendeu o evangelho, que tudo que Deus requer de nós não é para fazer para Deus, é para fazer para o próximo. É esse que é o evangelho, que muitos distorcem, fazem livretos enormes para entender sobre escatologia, sobre soteriologia, se vai ser milênio, se a Terra é plana, se a Terra é quadrada. O evangelho é isso aqui, irmãos. Não dá para fugir disso aqui. Vamos ser somente escritura, beleza? Tito 2, 11 ao 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ixi, é outra parte que vai dar B.O. também. Nos ensinando, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. Gálatas 5, 13 ao 14. Irmãos, acho que, sei lá, vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não usam carne. Será que é o mesmo? Acho que é parecido, né? Peraí, pessoal. Não, é outro. É o mesmo. Errei aqui na hora que fiz o rascunho. Desculpa, pessoal. Então, você já sabe, né? Essa frase aí de ter que amar o próximo, não, Deus já fez tudo na cruz, estamos salvos. Beleza, mas olha, é que nem é complicado, né? Existe a soberania, como uns gostam de falar, Deus que a salvação vem de cima para baixo, mas tem um punhado de coisa que a Bíblia está pedindo aqui que nós façamos, beleza? E eu vou dar uma minha explicação bem básica depois do que eu entendi nesse 1 ano de conversão, o que eu acho que vale como obras como frutos do Espírito, e o que não é, e o que é trapos de imundícia. Vamos chegar lá, vou acelerar aqui, pessoal. Ó, mas segura aí. Daqui a pouco vem uma chicotada, tanto para os CCBanos caluniadores, CCBanos seus caluniadores. Não estou dizendo que no nosso meio de CCB vocês não vão encontrar um libertino,
um que não entendeu o evangelho coisa nenhuma, um porque saiu, porque ficou magoadinho, sabe? Depois, esse tipo de gente que sai da CB, depois recebe um pirulito e acaba voltando. Então vai ter no nosso meio pessoas que não são convertidos. Então faça crítica para essa pessoa. Mas 99,99% das pessoas que saiu da CB, não importa qual teologia estão seguindo, estão amando Jesus verdadeiramente. Então essa crítica minha aqui que eu vou fazer é para uma pequena partinha dos ex-CCBanos. Não é para todos. Por isso que eu estou falando para você. Você está aí, você é da linhagem reformada, se tiver servindo a carapuça para você, pode vestir. Mas se você for um cara que gosta de evangelizar, que tem compaixão, empatia pelo próximo, esse vídeo aqui nem é para você, beleza? Então, seus CCBanos caluniadores, vocês não têm argumento para refutar a fé reformada? Para de caluniar, cara. Entendeu? Vocês estão pecando. Ninguém saiu da CCB por causa do evangelho adocicado. Tá? Infelizmente, é claro que no nosso meio vai ter um joio, né? Aí tem os joio que vota para a CB e tem um joio, alguns meia dúzia de joio andando por aí, fazendo dando péssimos exemplos e tá manchando a verdadeira fé de nós que saímos, beleza? E também o chicote vai estralar nesses meia dúzia de ex-CCBs aí que não foram convertidos verdadeiramente, bom? Bom, então está claro que existem requisitos para os salvos, e agora eu quero expressar a minha experiência. Agora é minha, não estou lendo Bíblia mais, é minha. E quero que vocês deixem nos comentários como foi a sua. Pessoal, eu poderia resumir em uma única palavra o resultado da minha conversão. Amor por Jesus Cristo. Não tem outra palavra. Olha, você é convertido? Fulano, você é convertido? Ah, eu sou. Como que essa pessoa vai demonstrar que é convertido? Cara, é o tempo todo falando de Jesus. Você vai escutar alguém falando de antropocentrismo, começa a incomodar, sabe? Se a gente não tiver muito na comunhão ali, como o CCBano gosta de falar, a gente fica até meio irritado, sabe? Você conversa com o CCBano, fica falando de projetos, de futuro, chega a dar uma náusea. Então, é o amor, se eu quisesse resumir aqui, parar por aqui, é amor por Jesus Cristo. Se você não sente amor por Jesus Cristo, se você está uma falsa ilusão de evangelho, que você ainda não conseguiu sentir esse amor por Jesus Cristo, corra, busque, ore e comece a ler as escrituras, porque você ainda não é convertido. Para mim, a pessoa, eu sou convertido. Você ama Jesus Cristo mesmo? Que nem o irmão Josafá gosta de falar. Chega lá no céu lá, cadê minha mansão aqui no céu, de ouro, de diamante, senhor? Não, você vai ficar comigo aqui, ó. Aqui no céu tem a manjedoura. Ela vai ficar no pior lugar. Não tem nem onde reclinar minha cabeça. Você vai querer ficar com Jesus Cristo? Se a resposta for sim, você é convertido. Desculpa aí, Josafá, eu tô pegando uma fala sua, cara. Mas aí ele brinca assim que eu não vou não quero. Não tem um paraíso para mim aí? O céu não é uma mansão do jeito que eu esperava? Não quero nem saber desse Jesus não. Pior que tem gente assim, pessoal. Tem gente que acha que é convertido, mas ele tá de olho somente lá no céu, na vida eterna. Entendeu? Tudo bem, Deus é que sabe, Deus é que vai julgar o nível, o level de conversão das pessoas. Mas esse evangelho que eu conheci, ele é desse jeito. É um amor que não dá para explicar. E eu tô me segurando aqui para não soltar, entendeu? É esse amor, pessoal, tá? Então, assim, ó. Eu poderia resumir em uma única palavra o resultado da minha conversão. Amor por Jesus. Porque ele me amou primeiro. Quando eu entendi que ele morreu na cruz no meu lugar, que eu que merecia estar naquela cruz. Entendeu? Por conhecê-lo através das escrituras. Pessoal, você vai criando uma relação de confiança. Você perde o medo da morte. Você passa a almejar a volta de Jesus o tempo todo. Então, ao ler as escrituras e ver os requisitos que Jesus pediu, que nós fizemos, pediu para imitar ele, é esse amor que vai gerar esse desejo. Entendeu, pessoal? É esse amor, é essa conversão, tá? Aí nós vamos fazer de tudo para agradá-lo. É um processo, tá? Não é assim, ó. Não é assim. É um processo. Processo de arrependimento diário. Amor genuíno, perdão, repreensão, obediência. Sem esse amor, pessoal, a fé genuína sem esse amor e sem fé genuína é impossível agradar a Deus e fazermos a sua vontade. Não tem jeito. Quando você não tiver essa conversão, esse entendimento, você vai começar a fazer boas obras por interesse, para se aparecer, para inchar seu ego, massagear seu ego, entendeu? Você vai falar de Jesus Cristo, mas no fundo sua intenção é dar palestra, é receber dinheiro, é receber like, entendeu? É pegar o microfone dos púlpitos. Não adianta, entendeu? É isso aí. Sem o Espírito Santo em nós, tudo que fazemos é para o nosso próprio interesse. Isso é verdade. Isso é verdade. E tudo que nós faz de nós mesmos nunca é para a glória de Cristo. É sempre para a nossa glória. Mas quando o Espírito Santo que está em nós, que essas obras, como falei anteriormente, já foi... como que fala?
preparadas, entendeu? De antemão para que nós as praticássemos. Essas obras é que Deus aceita e que Ele requer, mas são obras de um salvo. Fazemos porque já fomos salvos. Tem uma diferença gigante. E com todo respeito, é muito difícil de você entender isso se você não é convertido, entendeu? Eu sei que é muito complicado. Eu já revirei a internet já. Falei, qual pregação que eu vou trazer aqui do Nicodemos, de Paulo Júnior, de um pastor arminiano, qualquer um. É difícil mesmo, porque você só vai saber quando você for convertido. Não tem jeito de explicar. A gente tenta, beleza? Um convertido genuíno reconhece a incapacidade da salvação pelas obras. É isso, irmãos. Eu contei meu testemunho aqui. Parecia que o Espírito Santo estava aqui do meu lado. Não, mas ó, o Espírito Santo, mas será mesmo que eu não tenho que fazer nada para me salvar? Aliás, não tenho que fazer nada para que eu possa me salvar? Não, você não tem nada. Mas eu não sou tão ruim assim, não. Você é. Você fez isso, você faz isso, você é podre, você é nojento, você é pecador, você é imundo, você é um tranqueira. O Espírito Santo foi me convencendo. Aí, quando eu falei assim, não, verdade, já era para mim. Reconhecimento. Conversão veio. Na hora. Então, vamos lá. Depois disso, pessoal, eu passei a ter um desejo ardente de conhecê-lo cada vez mais, conhecer melhor. Ele passou a ser o centro da minha vida, e não mais eu ser o centro. O convertido genuíno percebe que é automático o desejo de estar sempre na linha. É aquilo que eu falei para minha esposa no vídeo. Uma vez que você conhece, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu creio que podemos apostatar, os calvinistas creem que não tem como perder a salvação, porém, quem se apostatar, os calvinistas entendem que eles nunca foram salvos. Para mim, tá na mesma. Respeito a sua opinião. Pode colocar eu até no meio dos calvinistas aí, não perde a salvação. Mas, voltando aqui, você não vai mais ser a mesma pessoa, entendeu? Parece que é um imã que puxa, sabe? Sabe quando tem alguém nos guiando? Não estou falando fatalisticamente, não, de forma forçosa, não. Mas você sente que é um imã, sabe? Às vezes você está indo assim, puxa, eu tô quase para pecar, fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Daqui a pouco você, meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa é a vida de um convertido, pessoal. Eu estou falando isso para vocês na prática, beleza? O convertido genuíno, então, percebe que é uma coisa automática, que puxa ele para a linha, e o pecado nos constrange o tempo todo. Fato. Temos maior tendência de pedir perdão. Rapaz, olha, eu sei que a gente é orgulhoso, pessoal. A gente é vaidoso, sabe? O nosso ego, principalmente nós que somos homens, né? As mulheres têm outro tipo de vaidade, de orgulho. Mas, rapaz do céu, eu não quero contar aqui as experiências agora, mas eu sou prova viva. Posso conversar com você se você quiser um dia no particular, por telefone. Eu não vou falar aqui na live. Mas o desejo, quando você menos espera, alguém te ofendeu, passa, você me ofendeu, vou fazer tal coisa daqui a pouco. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa. É incrível. Se você, não estou falando que você vai tomar um tapa na cara, você vai ficar quieto. Não é isso que eu estou falando, pessoal. Eu estou falando que a tendência nossa de um convertido é perdoar com muito mais facilidade. E o perdão é genuíno, tá? A facilidade de confessar os pecados. Sabe aquela velha hipocrisia do CCBano? Quando nós disfarçávamos que nós éramos crentes, sabe? Nós muda a voz na hora que pega o microfone ali para testemunhar. Agradeço a Deus nessa noite, pessoal, irmãos, que eu vim de longe e uma promessa Deus fez na minha vida. Sabe essas coisas? Fingida. Fingido. Porque um convertido de verdade ele vai mostrar para você o que ele é. O convertido de verdade, ele não tem mais vergonha de mostrar os pecados. Vocês viram aqui nos relatos aqui. Quantas pessoas chegam aqui, não, eu adiantei meu casamento, tal, perdi liberdade, fui lá e falei a verdade, entendeu? E não, olha, eu tenho mesmo esse pecado. É essa a nossa vida, tá? Vocês da CCB, vocês olham pela capa, entendeu? Nós arrancamos a capa. Se ainda tiver algum pecado dentro de nós, vocês vão ver. Porque já não existe mais a falsa, nojenta hipocrisia, entendeu? Que nós aprendemos dentro da CCB de esconder quem nós somos. Essa que é a verdade, tá? Quando pecamos, notamos rapidamente também. Esse é um outro ponto, tá? Quando a gente peca, quando a gente percebeu que a gente entristeceu o Espírito Santo, rapaz do céu. É outra vida, pessoal, outra vida. E não importa se você pegou uma balinha de alguém. Ah, tava lá, entrei lá, eu peguei um Uber, tava uma balinha lá, não pedi, peguei. Entendeu? É a mesma coisa. A acusação é gigantesca. Não é aquela coisa legalista, ai, vou pro inferno, não. Sabe, é automático, o Espírito Santo tá aqui, ele tá te vendo. Entendeu? É totalmente diferente, tá? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui.
Vamos falar um pouco sobre quando as nossas obras são como os trapos de imundície, conforme Isaías 64:6. E porque eu vi muitas obras como os trapos de imundícia dentro da CCB, nos meus 42 anos lá dentro. Então agora, isso aqui já é mais voltado para o CCBano, como que eu enxergava as minhas obras, as obras das pessoas, o fingimento, depois que eu entendi o evangelho, como que eu associei isso como sendo trapos de imundícia, tá bom? Por isso que não tem valor nenhum, zero, nem para galardão. Essas obras aqui, esses exemplos que eu vou dar, não tem. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Isso aqui, eu não sou um cara, eu nunca quis ser pastor, nada, não tenho, nem quero, não quero, tô deixando aqui claro, tá? Se depender de mim ter que fazer um curso para me pregar, eu não quero. Eu quero ser obreiro, eu não quero ser pastor e nada, beleza? Mas lendo as escrituras, eu percebi isso daqui, tá? Então eu não tenho dom de passar aqui, não tenho oratória boa, mas é o que eu tô querendo compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá, aos trapos de imundícia. Ser crente apenas dentro da igreja, mas no dia a dia ter atitudes contrárias à Bíblia, tá? Por isso que eu reforço o pedido aí para meus irmãos reformados, Paulo Dancini, Felipe Motolo, sabe? Dar um pouco mais de ênfase, contar o que acontece lá. Eu conversei com vocês no particular, vocês falam que é pregado muito, como fala a palavra? Santificação, que ensina como o esposo deve tratar a esposa. Pessoal, por favor, cara, explorem um pouco mais esse lado aí, tá? Porque senão o CCBano é tudo doido, então eles acham que nós saímos da CB para pecar. Tá? Então, se você é crente só na 1h30 que você vai dentro da igreja, que você põe o terno, paletó e gravata, né? Isso daí é trapos de imundícia, pode esquecer. Nem para galardão isso aí serve. Fazer boas obras e requerer algum mérito por fazer boas obras. Jogar na cara de outro irmão, se achar superior ao próximo. Vocês não vê aqui na internet, canal de CC Bento? Tempo todo, assim, vangloriando, porque é meu. Isso aí, viu? Nem para galardão isso aí serve. Tá? Então é trapo de imundícia isso aí. Seguir regras legalistas da igreja e quando ver alguém se desviando, apontar o dedo, se achando melhor e jogando a pessoa no inferno. Isso aí é o tal de pecado de morte, né? A pessoa manda mensagem escondido, esconde senha de celular, vê pornografia, vê um monte de tranqueirada, mas eu não cometi. Não, então tá tudo certo. Aí quando vê alguém que caiu, que confessou, sabe, que tá buscando a misericórdia de Deus, lá, ó, dedão lá, lá, ó. Sabe, isso aí, cara, dá nojo esse tipo de legalismo, esse tipo de falso evangelho. Tá? Então, se o CCB não chegar lá na presença de Deus e querer medir as obras dele na balança, você tá lascado, filho, tá? Você tá lascado. Não adianta nada você achar que porque você não adiantou seu casamento que você é santo. Esse que é o problema. Por isso que as nossas obras são trapos de imundícia. Entendeu? Porque se você tentar fazer se você tentar seguir regras, como Paulo fala lá em Gálatas, se você tentar isso, você vai se inchar, porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. Acabou, já era para você. Nem para galardão vai ser pesado na balança das suas obras, tá? As suas obras é trapos de imundícia. Nossa, essa aqui me irrita, cara. Olha, se você tem, daqui para frente a live vai ficar meio pesado, tá? Vai ficar meio pesado. Tanto para alguns ex-CCBs quanto para CCBanos. Se não quiser, já vaza. Essa aqui me irrita profundamente. Fazer boas obras para ser abençoado. Fazer barganha com Deus por interesse. Deixa eu ver se eu coloco um exemplo aqui na tela para vocês. Isso me irrita. Vamos lá. Ai. Isso é muito comum hoje, né? Sabe uma coisa que pessoal, antes de tudo, sem conhecer nada, tá? Que eu ficava doido, falando, não é possível, cara, tem alguma coisa errada. No começo eu ainda achava que talvez era... Bom, quando a gente é CCBano, você engole tudo que é falado lá, né? Mas depois que eu comecei a ficar meio assim, observar as coisas, né? Eu falei, não pode estar certo isso. Vamos lá. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados. Se eu for firme e fiel até o fim, eu acredito, eu vou dar a coroa da vida eterna. Irmãos, quero contar uma obra aqui rapidinho para vocês. Até imitar o Fernando aqui agora. Vocês, irmãos. Que Deus pediu, Deus tocou no meu coração, Deus mostrou uma necessidade. Eu fui lá levar uma cesta básica. E olha, irmão, Deus pediu para deixar uma quantia, eu deixei R$100 lá, irmãos. E vocês acreditam, irmãos? Deus falou na palavra, né, mano? Deus fala na palavra, né? O que você dá, Deus retribui, né? E Deus me deu 5 vezes mais. Eu dei 100 e Deus me deu 500. Ai, Senhor. Vocês acham? Tudo bem que o CCB não fala isso na inocência, né? Ele tá pecando, ele não conhece o evangelho. Vocês acham que isso é válido? Isso é nojento, cara. Você fazer uma boa ação e você querer o mérito.
Nem para galardão vai servir, entendeu? Esse tipo de obra, quem tem essa atitude, é obra de papel higiênico, beleza? Ah, mas William, tem exceções? Claro que tem. De repente, você faz uma boa ação que você precisa mostrar os comprovantes para a pessoa, porque não foi você que fez, mas você arrecadou o dinheiro, fez uma vaquinha para ajudar alguém. Beleza, tem que divulgar mesmo, a necessidade tem que ser vista. Mas essas coisas que você faz no seu particular e depois você vem querer expor, ah, mas é inocente da minha parte, eu só estou exaltando como que Deus é bom. Ah, ele deu 5 vezes mais. Olha, pessoal, eu sou meio ruinzinho de Bíblia, não vou negar para vocês. Eu sou observador, pessoal. Se o assunto for véu, eu vou revirar a Bíblia lá e vou achar alguma coisa de véu, tá? Mas não espere de mim que eu vou vir aqui e vou jogar na cara de vocês a Bíblia inteira, assim, que nem meu amigo calvinista lá, o Fernando é calvinista, mas é meu amigo, né? E chega e pá, 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 pá. Eu não quero isso daí. Eu sou outro cara. Pessoal, a profissão que eu mais amo fazer na minha vida, eu não estou exercendo no momento, é a de cameraman. Eu sou um cara que eu tenho ideia de diretor, sabe, da pose da câmera, tal, essas coisas, mas eu nunca quis ser o ator, entendeu? Então, esse sou eu sou um cara que fico por trás, observando. Então, até me perdi o que eu estava falando pra vocês, sobre esse tipo de comportamento, né? Então é isso, sabe, não, é nojento esse tipo de coisa, você fazer coisas que você quer receber a glória em troca. Vou continuar aqui. Outra coisa também, ó. Senhor, eu fui fiel na minha mocidade. Agora eu tô aqui com problema, Senhor. Resolve para mim. Enquanto numa situação difícil, me abençoa, me liberta. Ó, Senhor, as minhas obras. Aí o CCBaninho pega as obras deles e esfrega na cara de Deus, assim, ó. Você tem a obrigação de fazer para mim, Senhor. Aqui eu sou bom. Tudo que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz. Trapos maldito de imundícia, tá? Esse tipo de obra seu não vale para nada, tá bom? E se Deus fizer alguma coisa, né? Não vou nem falar que o diabo às vezes faz. Se Deus fez, é porque ele não vai ficar devendo nada para você, nada, tá? Nada. Deus não fica devendo nada para ninguém, beleza? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ir no último item para encerrar a live. Fazer algo para se aparecer. Ok, já falei isso aqui. O que mais? A Bíblia mostra Paulo furioso, cara. Pensa, olha, Paulo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que Paulo viesse hoje na CCB. Aí ele chega lá, a CCB ia apresentar assim, olha, aqui nós não cobramos dízimo, tudo é voluntário, irmãos. Aqui uma obra do amor fingido, né? Mas tudo bem. E Paulo chega numa outra, na Universal, um exemplo, tá, pessoal? Aí Paulo chega lá no Universal. Vamos dizer que lá estivesse falando de Jesus, Evangelho e Cristo no centro. Nem que a igreja estivesse arrancando a lã das ovelhas, entendeu? O Paulo não ficaria tão bravo quanto ele ficaria na CCB. Porque os Gálatas estavam distorcendo o evangelho, colocando práticas das obras da lei, que é os CCBanos, e na outra igreja do meu exemplo, que é a Universal, por exemplo, se ela pregasse Jesus Cristo, é óbvio que não prega, né, cristocêntrico, mas Paulo não ficaria tão bravo. O que eu quero dizer com isso? Vocês, CCBanos, que costumam sempre acusar as outras igrejas, aí cobra dízimo, como não sei o quê. Quem tiver errado, pastor que estiver vivendo de evangelho, que não tem amor, que só está estudando ali só para arrancar o dinheiro das ovelhas, mas se ele estiver pregando Cristo, já era. Ele vai pagar. A igreja vai ficar sadia porque está escutando o verdadeiro evangelho. Entendeu? Mas Paulo não ficaria tão bravo com esse tipo de pastor. Olha só, é bíblico isso aqui. Entendeu? Paulo não ficaria tão bravo com esse tipo de pastor que está ali por interesses pessoais, por vaidade, mas está pregando Jesus. Agora, numa igreja que tem os irmãozinhos lá, tudo cabelinho branco, inocente, lá em cima do púlpito, mas ensinando o evangelho anátema, que é de salvação por obras, imagine Paulo hoje, entendeu? Paulo ia chegar arrastando o banco para os lados, que nem Jesus Cristo fez lá quando ele pegou os caras que estavam fazendo comércio na igreja lá. Vamos continuar aqui. Algum tipo de legalismo, tá? Bom, pessoal, sobre essas coisas de CCB, vocês já sabem bastante, né? Então, só vou dar uma passada aqui para a gente já encerrar. Legalismo que a gente aprendeu, entendeu? Usos e costumes. Além, se fosse obras, se a CCB estivesse tentando imitar as obras, os frutos do Espírito descrito na Bíblia, que já é errado, hein? Porque os Gálatas estavam querendo seguir a lei que foi Deus que deu para Moisés. Olha só a gravidade, pessoal. Não parece confuso? É o que eu falei para vocês. Vocês só vão conseguir entender de verdade quando vocês forem convertidos,
tá? Porque daí, como eu falei, é o Espírito Santo que vai ajudar vocês a produzir as boas obras, mas já falei muito sobre isso aí. Então, se Paulo já ficou tão furioso com aquilo, imagine Paulo hoje na CCB. O quê? O que você tá falando aí, ancião? Não pode cortar as pontas do cabelo? Onde? Eu nunca escrevi isso, nunca mandei essa carta lá para Coríntios falando sobre isso, cara. Você entendeu errado. Cabelo crescido, não tem nada a ver cabelo nunca cortado. Vamos lá. O quê? Sem terno e gravata, o músico não pode tocar? Se o músico não tiver feito a barba, não pode tocar? Ô, Marsola, esse velho ia tomar uma chicotada, rapaz. Mais ou menos por aí, pra vocês verem a gravidade que é. Se fosse tentando imitar as boas obras as obras do fruto do Espírito, já era coisa grave. Imagine Paulo vendo esse legalismo que inventaram hoje na CCB. Né? Então, Deus, o CCB lá se justificando na frente de Deus. Eu nunca assisti uma televisão, nunca fui na praia. Eu fui na praia, mas eu usava calça, tava lá 40 graus, eu tava de taquetel, assim, eu fui fiel. A mente, a cabeça, só Deus sabe o que tava passando na cabeça, né? Mas visualmente tava lá, ó, com o kit CCBano de santidade. Senhor, eu carreguei tijolo, ajudei na construção, ajudei a limpar sua casa. Eu congregava 3 vezes por semana. Não fazia barba, usava saia, Senhor. Só usava terno e gravata. Nós sentávamos separados na igreja. Tudo legalismo, cara. E tantas coisas que já foi falado nesse YouTube sobre legalismo, né? Vocês estão cansados já de ouvir sobre isso aí. Em resumo, as nossas obras são trapos de imundícia. Toda vez que as fazemos por mérito próprio, como falei, por reconhecimento pessoal, sabe? Massageando eguinho, sabe? Eguinho de neguinho. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Por vaidade, por barganha, entendeu? Fazer boas obras para depois, oh Deus, eu tenho uma conta gorda aqui, que nem o Marcelo falou. Depois você pode orar, você pode pedir para Deus chamar o seu genro, né? E curar alguém. Tá de imundícia isso aí, pessoal. E se nós pensarmos que somos superiores aos nossos irmãos por fazermos? Olha só. Você tá achando que o evangelho é fácil? Você tem que fazer boas obras. Entendeu? E você não pode considerar que foi você que fez. Rapaz do céu. Não é complicado de se entender? Para quem não é convertido, é. Para quem é convertido, é fácil. Eu garanto para vocês. Talvez muitos não saibam explicar. Mas para nós, não tem como explicar, pessoal. Se eu fosse, na minha humilde visão, tentar fazer uma comparação para vocês, não tem como, porque eu ia dar o exemplo quando você está apaixonado por uma mulher, sei lá, entendeu? Você acaba dando flor, acaba dando presente, mas tem um pouco de interesse. Não dá para explicar, não dá. Desculpa, não está no meu alcance tentar explicar o que é o amor para com Jesus e que daí você vai conseguir produzir boas obras. Sabe por que eu não consigo explicar? Porque não é eu que faço, é o Espírito Santo, porque essas obras já foram preparadas desde a fundação dos séculos, para que nós as praticássemos, para que ninguém se glorie, como Deus é perfeito, cara, entendeu? Então, eu não consigo explicar por que tem a responsabilidade, né? Aí, tipo assim, não é eu que faço, mas será que eu tenho que ficar aqui de braço cruzado? Eu sinto que momento eu corro de atrás para tentar agradar a Deus, mas não para mostrar para você. É que nem eu falei, é uma coisa entre eu e Deus. E em alguns momentos eu sou lembrado. Então, duas asas, pessoal, não tem como. Ninguém explica Deus. Ninguém, não dá para explicar Deus. As teologias são limitadas demais para explicar esse Deus maravilhoso, tá? Então, em nome de Jesus, que ele te converta para você sentir o que eu sinto, para você entender o que eu entendo, para você falar assim, poxa vida, o William falou, e agora eu tô vivendo o que ele falou, tá bom? Que mais? Vamos lá. Tá acabando, mas tem um videozinho aí que esse vai bater pesado, hein, cara? Você que é reformado, fica aqui, assiste comigo aqui, tá bom? Tá, vamos lá. Agora, para finalizar, vamos falar, esse aqui já para finalizar, vamos falar de um assunto importante. Alguns que saíram da CCB pensam que podemos viver no oba-oba. Parece até que fazer boas obras é pecado. Eu sei que focar no ensinamento da justificação pela fé para os CCBanos é bom, tá certo? O CCBano precisa aprender o que é justificação pela fé. Só que eu tenho notado, pessoal, por isso que eu quis fazer essa live, os extremos, sabe? Eu fico olhando assim, eu falo assim, meu Deus, nossa, tá estudando o livro de Gálatas, mas será que ele vai chegar no 5 e no 6? Porque o Gálatas até o 1 a 4 é só justificação pela fé. Anátema, maldito, evangelho de salvação por obras, beleza? E o 5 e o 6? Vamos estudar também. Então eu tenho percebido isso. E não só eu. Não é só eu que tenho percebido isso. O próprio Nicodemos aí tem um corte dele falando que, infelizmente, os irmãos focam muito na justificação pela fé e esquecem das obras, tá? Então, pessoal, é isso.
Aqui, ó. Alguns que saíram do CCB pensam que podemos viver no oba-oba, parece até que fazer boas obras é pecado. É o que eu percebi. Falei, caramba, eu vou levar um copo de água lá pro mendigo. O seu maldito! É pecado! Salvação por obra. Calma. Só tô querendo fazer o bem. Diante de Deus, pessoal. Tem hora que eu assisto uns vídeos que falo, meu Deus do céu, isso que é pecado agora, você fazer o bem pro próximo? É isso que tá dando impressão. Se eu que sou convertido tô pensando isso, imagina o CCBano, cara. Acorda. Mas, peraí, tô terminando. Então, é necessário que ensine o CCBano a justificação pela fé, mas devemos mostrar os dois lados. A fé e as obras andam juntas. É o pastor lá, você foi o cooperador, não sei lá que falou, a asa direita e a asa esquerda é fé e obras, tem que andar junto, entendeu? Só que só vai funcionar se a asa da fé bater primeiro. É isso que é o segredo. Essa fé dá o ponto inicial, aí depois vem a asa das obras. Agora, pessoal, nós vamos analisar aqui um vídeo. Meus irmãos calvinistas, fiquem comigo aqui e vamos assistir esse vídeo aqui. Olha que beleza, 1 hora de live e eu consegui falar isso em 1 hora. Rapaz, tô feliz, viu? Vamos lá. Tá preparado aí, irmão? Agora o bicho vai pegar do seu lado, hein? Esse aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer um teste. Você que saiu da CB, você que, né, conhece o verdadeiro evangelho. Vamos ver um cara estudado, um pastor famoso. O que ele entende sobre isso? Como que é ver se nós somos salvos de verdade? Nós que falamos tanto de conhecer o evangelho. Vamos ver se nós somos salvos mesmo? Ou será que nós fomos enganados? Se eu fizer 50 segundos de comentário aqui em cima desse vídeo agora, vai ser muito, tá? Me puxa a orelha aí se eu ficar falando muito. Vamos lá, mas aqui vai ter 1 hora aqui que eu vou ter que parar, eu não vou aguentar, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meu amiguinho lá de Paulo Júnior, de Franca, bora. Noite. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Eu vou ver os comentários agora, pessoal. Deixa aí, por favor, se tá saindo o som aí pra vocês, tá? Vamos abrir as Escrituras, ou como diziam os puritanos, o Santo Livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Verso 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Até aí, feche os seus olhos, curva a sua cabeça para mais uma rápida oração. Senhor Jesus, carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Volta teus olhos para esse local, Senhor. Estende as tuas mãos amorosas, indulgentes, providentes. Age, Senhor. Queremos redenção, salvação, avivamento. Mas isso não está em nós. Pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Que haja graça abundante sobre esse local, de modo que o teu reino avance, tu recebas glória para si e nos conforme à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para mim sempre é uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui, podendo falar da palavra de Deus com vocês. No final eu trouxe também uns livros, se você quiser comprar eu estarei lá, só que eu não vou poder assinar hoje porque, como vocês repararam aqui, aconteceu um acidente comigo. Sou praticante de jiu-jitsu e eu acho que o meu professor não gosta muito de crente, nem de pastor. Então, em uma luta com ele, uma queda, eu quebrei o meu dedo, mas tá tudo bem. Quando eu voltar vai ter a revanche. Preste atenção aqui na palavra de Deus. Existem muitos temas que a Bíblia aborda e muitas doutrinas maravilhosas. Mas hoje eu vou deixar de lado algumas doutrinas e algumas necessidades suas para tratar daquilo que você tem de mais importante, sua alma, e daquilo que o Senhor Jesus nos deu de mais precioso, a salvação. Então preste muita atenção, porque nem todos que estão aqui me assistindo, ou que estão vendo pela internet, são cristãos verdadeiros. São salvos verdadeiros. Uau! Portanto, se temos uma só alma, devemos cuidar bem dela.
E o fato de ter alguns que estão me assistindo aqui presencialmente e em casa não serem realmente salvos, não significam que não podem ser. Não significam que necessitam continuar nesse estado. Porque o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Preste Eita muita glória! atenção. Jesus nos advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos ou confessam o Senhor entrarão no reino dos céus. Isso está em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, irmãos, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. São doutrinas que precisam voltar a ser pregadas. Você sabia que é uma doutrina reformada, tão reformada como a justificação pela fé? Como a eleição? Sabe qual é? A doutrina da reprovação. Existe inferno, existe condenação, existe crentes que serão reprovados. Porque Mateus 7, 23, Jesus diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é tão bíblico quanto João 3,16. Esse fato então, portanto, escute, esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como então podemos saber que realmente somos salvos? Como podemos saber que de fato cremos e temos a vida eterna? Por incrível que pareça, muitos cristãos, por mais sinceros e piedosos que sejam, ainda carregam dúvidas acerca da sua conversão. Os verdadeiros salvos, no mesmo texto que Jesus está Meu Deus, hein, pessoal? anunciando essas palavras, são conhecidos pelos seus frutos. Jesus não disse? Pelos frutos os conhecereis. A salvação é uma obra sobrenatural. Batismo, profissão de fé, nada disso confere salvação. Ela não é uma obra cá de baixo, é lá de cima. Não é da terra, é do céu. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Criatura no original, criação. É uma nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Portanto, se formos de fato salvos, então somos novas criaturas. E como provamos que somos novas criaturas? Pelos frutos que nós damos. São os frutos. Eles que evidenciam a nossa salvação. E nesse sentido, o que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina, ela ensina que os cristãos devem se examinarem. É o texto que nós abrimos. Paulo dá uma ordem à polêmica igreja de Corinto, diz, examine-se a si mesmo, teste-se a si mesmo. O que é isso? A Bíblia nos ordena avaliar a autenticidade da nossa fé, da nossa conversão. Portanto, nós devemos fazer constantes exames acerca da veracidade da nossa conversão e da nossa salvação. Você é chamado a fazer isso regularmente. Entretanto, não devemos julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade da nossa fé. É a palavra de Deus que qualifica ou desqualifica, aprova ou reprova. Ela não é o que você pensa de si mesmo, é o que a Bíblia pensa de você. Nesse sentido, não existe livro melhor para fazer esse julgamento do que a primeira epístola do apóstolo João. Vamos abrir lá no capítulo 5. Pega Apocalipse e volta que é mais rápido. 1 João. Capítulo 5. Pegar Apocalipse e volta, da Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Capítulo 5, verso 13. Olha o que João diz. Estas coisas vos escrevi, que coisas? A carta, a primeira epístola. A fim de saberdes, a finalidade da carta. Estas coisas vos escrevi, a carta de 1 João. A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que João está dizendo? A grande finalidade da primeira epístola é mostrar quem é salvo e quem não é. A primeira epístola contém testes da salvação, marcas do verdadeiro salvo. Ela foi escrita com essa finalidade. E hoje eu quero, se o tempo permitir, mas vou passar bem rápido, extrair da epístola 10 testes para nós avaliarmos a nossa conversão. Paulo nos ordena que nós examinemos? Sim. Vamos fazer isso com base no quê? Na palavra de Deus. E qual texto nós vamos usar? A primeira epístola de João. Ela vai mostrar alguns testes para sabermos se somos salvos ou não. E enquanto eu expor cada um dos testes, você vai fazer um paralelo, uma comparação com a sua vida. Ok? Vamos então para o primeiro teste. Abra no capítulo 1 de 1 João.
minutinho, eu estou usando essa Bíblia do Hernandes aqui, mas olha lá, fazendo propaganda de graça para o príncipe. Quantos amam o príncipe aí? Diz amém. Ele é querido, né? Então, é que as minhas Bíblias sempre aquelas de 10 real, sabe? Rapaz. É que a Bíblia tem mais estudo do que Bíblia. Começa assim, fazendo piadinha, porque eu sei o que vem pela frente, tá? É uma estratégia minha. Começa rindo, termina chorando. Vamos para o primeiro teste. Primeiro teste. Os verdadeiros cristãos caminham na luz. 1 João 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, são termos para dizer, se dissermos que somos salvos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, não somos salvos. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, somos salvos. Primeira evidência, vamos lá, presta atenção. Deus é luz. Uma das interpretações é que Deus é santo, sem pecado. Mas João quer dizer algo mais que isso. Deus é luz, porque os gnósticos do primeiro século diziam que o conhecimento de Deus estava velado, oculto, e ninguém podia alcançá-lo. E João vai dizer, não, Deus é luz, Deus não está oculto, Deus se revelou, revelou seus atributos e revelou sua vontade através de duas formas: revelação geral, a sua criação, e revelação especial, a sua palavra. Qual é o primeiro teste da salvação? Deus é luz. Aquele que diz estar nele e anda na luz é salvo. O que é isso? Andar de acordo com aquilo que Deus revelou de si mesmo. Andar de acordo com o que Deus revelou em sua palavra. Andar de acordo com a vontade de Deus revelada. Essa é a primeira marca do salvo. Até vir à fé, ele não conhecia a verdade, ele não conhecia Deus, os mandamentos. Quando ele se converte, os olhos dele se abrem, Deus se revela, sua vontade, seus mandamentos, sua palavra. E o crente verdadeiro agora anda de acordo com a vontade de Deus revelada. Agora o texto ainda diz aqui, ó. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. O que é isso? Se dissermos que somos salvos e vivermos uma vida que contradiz o que ele revelou, não somos salvos. Se dissermos que somos crentes, mas tivermos um estilo, a palavra andarmos, peripateio. O que quer dizer? E essa palavra está no presente contínuo. Um andar constante, fala de estilo de vida. Se eu disser que sou crente, mas tiver um estilo de vida que contradiz aquilo que Deus revelou de si mesmo, ou que revelou na sua palavra, eu não sou crente. O crente verdadeiro anda de acordo com a vontade de Deus revelada. Ele agora anda debaixo de uma nova verdade, de uma nova cosmovisão, de um novo conceito. Não vive mais segundo os padrões do mundo. Primeiro teste. Segundo teste. Os cristãos verdadeiros têm comunhão com outros cristãos. Verso 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Segundo teste. Mudança no círculo social. Comunhão aqui, grego, koinonia, fala de relacionamento, vida comum, vínculos, pactos, aliança. As minhas relações interpessoais antes da conversão é com uma classe de pessoas, com pagãos, com caídos, com ímpios. Após converter, eu não mantenho mais intimidade com incrédulos, há uma ruptura com incrédulos, com ímpios, com pagãos. Agora minha intimidade, minhas alianças e vínculos são com outros cristãos. O que é engraçado hoje é que tem muitas pessoas na igreja, se dizem cristãos, mas os melhores amigos são ímpios. Os seguidores no Instagram são ímpios. Ela abre o coração com ímpios. Crente gosta de estar na presença de outro crente. Crente ora junto de crente, passa junto à noite no hospital com crente, faz uma reforma em casa com crente, faz atividades com crente. Que bom, né? Que eu não escutei nenhum momento aqui falando que é para crente estar reunido com crente e fazendo outras práticas aí, né? Que eu já condenei aqui nesse canal, as práticas de grupos por aí. Mas Deus está fazendo obra, pessoal. Deus está fazendo obra aqui no nosso meio dos ex-CCBanos. Tenho certeza disso. Quais são os seus vínculos? São com outros crentes? Você tem comunhão, você nutre intimidade, você tem laços, você tem vínculos, alianças inquebráveis com outros cristãos? Timothy Dwight expressou seu desejo de servir ao Senhor por meio da comunhão e da igreja quando escreveu: amo tua igreja, ó Deus, suas paredes diante de ti estão.
queridas como a menina dos olhos teus, gravadas na tua mão. Por ela, minhas lágrimas serão derramadas, por ela, minhas orações serão elevadas. A ela darei minhas labutas e cuidados, até que estes sejam findos. Olha Atos 2:42, depois que aconteceu a conversão. Olha só, o Espírito Santo é derramado, Pedro prega um sermão, almas e almas se convertem. A Bíblia diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Havia em todos eles um profundo temor. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do todo o povo. Isso aqui era a rotina da igreja primitiva. Eles estavam juntos comendo em casa, cultuando no templo juntos, eles estudavam a escritura juntos, eles tinham vínculos, comunhão. Os crentes de hoje não têm amizades. Os crentes de hoje só se veem no domingo, oi, oi, tchau. Não nutrem relacionamentos diários, profundos. O verdadeiro crente anda com outro crente. Terceiro teste. Os cristãos verdadeiros são sensíveis ao seu próprio pecado. São sensíveis ao seu próprio pecado. Capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Agora 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é isso? Olhe para mim. Os cristãos são imunes ao pecado? Não. Os cristãos pecam? Pecam. Mas, conjunção adversativa, entretanto, eles não ignoram seus pecados. Eles reconhecem que são pecadores. Eles são sensíveis aos seus pecados. Olha só o texto, se dissermos que não temos pecado, aquele que não reconhece o seu próprio pecado, aquele que nega o seu próprio pecado, aquele que não é sensível ao seu próprio pecado, aquele que não admite o seu pecado, aquele que justifica o seu pecado, é uma evidência poderosa, que não é salvo. Qualquer um que crê no Senhor precisa fazer o quinto pedido do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Provérbios 28:3 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Agora, se confessarmos o nosso pecado, ele reconhece, ele não passa batido pelo seu próprio pecado, ele discerne, ele sente, ele é sensível, ele reconhece, ele admite, ele percebe. Ele não é indiferente ao pecado, e quando ele percebe, ele manifesta isso em confissão. Ele não consegue, quando ele está envolvido em práticas pecaminosas, ele sente um pesar e invariavelmente isso converge em confissão, como o publicano que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Conhece? Ele não justifica. Igual o irmão André, já estudou a história dele, do Missões Portas Abertas, o contrabandista de Bíblia na cortina de ferro. Estava numa conferência e uma mulher se levantou para falar os pecados dele. E falou, eu tenho uma lista de pecados para falar desse homem. E alguém foi interromper a mulher, o irmão dele, não, deixa que fale. Você fez isso. Ele, e o que mais? E ela, isso. E o que mais? Você é culpado disso. Acabou? A mulher, acabei. Pois a senhora esqueceu de comentar mais esse. Sou muito pior que a senhora pensa. Reconhece, ele é sensível. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento e pela confissão. A palavra confissão quer dizer homologueio. O que quer dizer? Dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Quando o crente peca, e a Escritura aponta que ele pecou, o Espírito Santo incomoda dizendo que ele pecou, ele faz o que? Ele diz a mesma coisa que o Espírito Santo. Ele reconhece, sim, Espírito Santo, eu pequei. Sim, Escritura, eu pequei. Reconhece, sensível, chora pelo pecado. Spurgeon diz, o pecado que era nossa alegria, agora passou a ser nossa tristeza. Pastor Erival, os crentes pecam hoje, saem do motel adulterando e tomam banho e dormem tranquilos. Passam um cheque sem fundo, se prostituem com a internet e não sentem nada e vêm num culto com a cara lavada, levantam as mãos e oram. Que isso? O crente verdadeiro conta uma mentirinha. Ô pastor, isso aí acontece na nossa igreja também. Caramba, hein? Pois é, pessoal. Não salvo tá espalhado pelo mundo inteiro, né? Como salvos também, né? No trabalho, no telefone. Pronto, desligou? Volta lá. Passa 5 minutos, 10. 20. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus. Senhor, eu traí o Senhor. Ele sofre, ele sente. Eu pequei. Ele confessa e se arrepende. Quarto, vamos caminhar, aquele relógio tá maluco, não para. Os cristãos guardam, praticam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2 agora, verso 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, eu sou salvo, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Não é salvo, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Ou seja, nisto sabemos que somos salvos. Até aí. Vamos lá então. Quarto teste. Escute, esse é um dos mais importantes. O verdadeiro crente aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Ele sujeita.
Irmão da CCB, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nesse ponto aqui agora, ó. O que é as obras do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo num crente de verdade, não um crente de aparência. Escuta aí, irmão da CCB. E você também, CCB reformado aí, ó. Chicote tá estralando aqui, ó. Tá? Ontem eu vi um comentário lá na live lá que o irmão estava explicando sobre Paulo, quando Paulo fala que o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Tem muitos aí reformados que acham, né? Deixa nos comentários aqui se você acha que está errado. Mas muitos interpretam daí como se depois de convertido, Paulo ainda continuava fazendo mal para as pessoas. Não é assim não, irmãos. Então, falei que não interrompeu muito, não vou nem falar, mas esse assunto ainda vai dar mais comentários ainda. Aspecto da sua vida, as escrituras, ele se torna um cristão bíblico. Tudo que ele vai fazer, como ele usa a boca, ele usa conforme a escritura manda. Como ele se veste, conforme a escritura manda. Como ele lida com o dinheiro, conforme a escritura manda. Como ele educa os filhos, trata a esposa, gere os seus recursos. Como a Bíblia manda, não como os usos e costumes da sua seita ensina. Tá bom? Desculpa, me irrita lembrar dessas coisas, sabe? Me irrita profundamente. Pessoas, principalmente da minha época, perdemos a infância por causa desses legalismo tosco, entendeu? Que separou pai de filho, filho de mãe. Pra quê? Conforme a escritura manda. Novamente, ele sujeita cada detalhe da vida, cada aspecto da vida, aos mandamentos divinos, aos princípios divinos. O crente verdadeiro, tudo que ele vai fazer, ele sempre faz primeiro essa pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ele vai fechar um negócio, ele pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vai comprar uma roupa, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vai usar o dinheiro, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A vida cristã verdadeira é marcada pela obediência aos seus mandamentos. É assim que a igreja de hoje tem feito. É impressionante como as pessoas fazem contratos, negócios, casam, descasam, fazem do diabo e não consultam as escrituras. Não vê o que as escrituras dizem. Ele sujeita, meu irmão, cada aspecto da sua vida aos mandamentos. Vamos agora para o quinto. Os cristãos procuram andar como Cristo andou. 1 João 2,6 diz o quê? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Fala, vixe, aí tá difícil, hein, pastor? Veja só, a grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Eles desejam imitar Cristo em tudo. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo declarou em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é isso? É o quinto teste. O crente deseja andar como crente. Vou te dar um exemplo. Vamos ver a história de um fazendeiro. Um senhor que tem um filho, que cuida da sua fazenda. Um homem alto, forte e robusto. Cuida do gado, cuida das suas lavouras, dirige o trator, alimenta o gado. E o seu filho, ele vê o pai acordar todo dia, e o pai levar-lhe baldes, né, de ração para os animais, e cuidar. Aí vem o filho, de 7 anos, e pega os baldes, e tenta imitar o pai em tudo que ele é. Mas todo desengonçado, deixa de roubar, e no final, metade fica pelo caminho. Todo mundo que olhar aquele menino vai dizer: ele errou, ele não conseguiu, mas é nítido o esforço daquele menino para ser conforme o pai dele. Os ímpios, quando te veem, diz, apesar de fraco, limitado, é nítido o esforço desse menino, desse homem, dessa mulher, para ser igual a Cristo. Ele imita, andou como ele andou. Que isso? Cristo foi misericordioso, crente, tenta ser misericordioso com seus inimigos. Cristo foi humilde de espírito, crente, procura imitar sendo humilde de espírito. Cristo se abnegou, foi generoso, crente tenta ser abnegado e generoso. Copia o seu mestre. O que vemos hoje são crentes arrogantes, materialistas, soberbos, vaidosos. O que é isso? Seu Senhor não teve nada disso, não. Que negócio é esse? Uns crentes soberbos, individualistas, coisas esquisitas. Eles têm tudo, eles têm umas cabeças gordas. Tem 11 títulos de doutorado. São uma coisa assim, gigantesca. Mas tudo que eles dão... Fora os crentes que falam eu, né? Rapaz, só a palavra eu, deveria ser removido da vida de um crente verdadeiro. Quando ele fosse falar eu, entendeu? Tirar essa palavra fora. Não é só na sua igreja, não, que tem esses arrogantes, não, vaidoso e interesseiro pelas coisas materiais, não, viu, pastor? É parecidos com o Senhor. Sexto, esse aqui, ó. Os cristãos verdadeiros amam outros cristãos. Capítulo 9, capítulo 2, 1 João 2, verso 9. Desigrejado é diferente de adenominacionado, beleza?
Já sofri muito ataque, já que essas falácias, esses espantalhos que criam. Eu adoro estar no meio de crente, principalmente dos crentes humildes, entendeu? A minha vida dentro da CCB sempre foi essa. Eu sempre gostei de estar em igrejinha humilde. Eu nunca gostei de palácio. Eu tenho nojo de ver essas megas construções. Por que eu tenho nojo? Porque o Brasil é um país pobre, que esse dinheiro poderia estar sendo dividido com os membros. Não estou falando para dar, assim, dar o peixe. Olha quantos projetos sociais poderia ser feito com o dinheiro. Desculpa que isso aqui é uma interrupção que Deus trouxe agora, pão quentinho. Olha lá que nem o Fernando aqui. Então, assim, eu sempre sou um cara da humildade, entendeu? Então, nós sofremos ataques, né? O batem espantalho falando que é desigrejado. Uma coisa é você estar descontente. Quantos irmãos reformados aí que falam que tem que ter igreja, mas acaba não se dando bem com uma localidade e vai indo para outra? Eu estou nesse processo, entendeu? A igreja que eu gostaria de frequentar não tem aqui, né? Não tem aqui nos Estados Unidos, que é a igreja do pastor Alan Capriles. Eu vou morrer falando isso. Eu não vejo a hora de ir para o Brasil para mim conhecer a igreja. E, obviamente, se eu ver alguma coisa errada lá, eu vou chegar no pastor e vou falar. Eu vou continuar sendo crítico a vida inteira, entendeu? Mas vou aprender, vou ser humilde. Mas é isso. Agora, se você não tem uma boa relação com os irmãos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, por exemplo, onde eu moro mesmo, tem bastante gente convertido. Só que por causa de linhas teológicas, entendeu? Vamos deixar esse assunto para lá. As pessoas tomaram um rumo, entendeu? Que se distanciou de mim. Então, beleza, não tem comunhão por enquanto, mas vai ter, eu creio. Entendeu? Uma hora ou outra, o entendimento vem, o arrependimento vem, o perdão entra, a gente acaba se turmando. Eu gosto de ficar no meio de crente, tá bom? Mas não venha falar para mim que eu sou obrigado a frequentar uma denominação, que daí eu vou jogar na sua cara um monte de coisa. Olha a diferença. Inclusive, em janeiro agora eu vou trazer aqui o teólogo, Armon Jarbas. Ele fez live lá com o Felipe Motolo e com o Josafá. Ele é adenominacionado. Só que não é extremo. Eu não prego contra a Batista, contra as igrejas sérias, as igrejas bíblicas, entendeu? Eu não prego contra. Eu não sou contra a instituição, entendeu? Mas não venha falar para mim que eu sou obrigado a frequentar, que daí nós vamos conversar, entendeu? Continuar aqui para não sair da linha. Desigrejado é uma palavra horrível, abominável. Eu sou totalmente contra a pessoa ficar desigrejado. Aquela pessoa que acha que ela é a igreja, que ela não precisa mais estar em comunhão com ninguém. Isso eu acho errado. Nunca defendi isso. Ah, você falou já em vídeo que você é contra o sistema. Que sistema? Entendeu? Que inventaram denominações para arrancar dinheiro do povo. Eu sou contra, com certeza. Mas dentro desse sistema maligno, entendeu? Sempre vai ter um pastor sério, sempre vai ter crente sério. É garimpar. Você vai garimpando até se achar. É isso, pessoal. Tá bom? É um assunto polêmico, muitos não gostam, principalmente quem tem interesses, né? Seja de vaidade, por orgulho ou financeiro, vai me atacar até umas horas por causa desse assunto. Entendeu? É complicado, mas essa é a minha opinião. Diz estar na luz e odeia seu irmão estar na luz, convertido. E odeia seu irmão, até agora está em trevas, não é convertido. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, é salvo, e nele não há tropeço. Verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe por onde vai, porque desculpa, tá? Tá cheio de religioso. Na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na igreja do pastor Alan Capriles, na CCB, em todas as igrejas tem o religioso. Entendeu? Vai estar cheio de religioso. Então, essa pessoa, ela congrega lá todo domingo, mas ela não tem o amor. Sabe, às vezes você pega uma pessoa que não vai numa denominação, que gosta de ficar aí nas casas, assim, tal, reunindo. Essa pessoa, às vezes, tem muito mais união com os cristãos do que o religioso que vai lá congregar na igreja todo domingo e, às vezes, passa largo de outros cristãos. Então, o chicote tem que estralar em todo lado. Aquilo que eu falei para vocês. Os cristocêntricos, os bíblicocêntricos, os reformados, que agora é tudo só a escritura, porque não pode rasgar fora, entendeu? Não pode rasgar fora amar uns aos outros. Eu não estou dizendo para você dar outra face quando alguém bater em você, mas se você tem o Espírito Santo produzindo as boas obras dentro de você, eu falo isso de novo, eu não quero falar aqui na live, mas eu falo para você que se você quiser, entra no grupo lá, William Jesus USA, lá no Telegram, me chama no particular, eu ligo para você, eu falo. É incrível, pessoas assim que olhando com os meus olhos, falam assim, rapaz, a distância desse cara aí, mas só que algo dentro de mim fala, não, veja o lado bom, ó, tem lado bom aqui, ó. Perdoa, te fez mal, vai lá, perdoa. Não é isso, tá bom? Não é a quantidade de vezes que você vai no culto e nem é o nome denominacional que você frequenta que vai falar que tipo de crente você é. É a sua atitude com Deus e não é aquilo que você tenta mostrar para as pessoas.
É você e Deus, cara. Tá bom? Vamos acabar logo isso aqui. Elas lhe cegaram. Aqui não está falando do próximo. Temos que amar o próximo? Temos. Amar todos os homens? Temos. Aqui o termo é específico. É outros irmãos na fé. O cristão verdadeiro ama outros cristãos, se compadece da necessidade deles, sofre por eles, ampara eles, se preocupa com seu bem-estar, é misericordioso para com eles. Essa é uma das maiores evidências da salvação. Aquele que diz estar na luz, que diz é salvo, e odeia seu irmão, ou seja, não demonstra amor por ele, até agora está nas trevas, é ímpio. 1 João 3, 14 e 18 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, somos salvos. Como? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só que coisa forte. Amor aos irmãos. Pastor Ival, mas tem crente. Eles gostam de tudo, eu só não gosto de outros crentes. Mas esse povo, esses crentes, falta fazer igual o Kiko, gentalha. Gosta de vir na igreja, o culto, só a tristeza dele. Ah, mas lá vou encontrar crente. Tem gente que tem isso sim. Repulsa. Não, o crente verdadeiro ama outro crente, encontra com ele em outro continente, vê, percebe que é irmão, o sorriso já abre, oh, seja bem-vindo, e começam a trocar experiências e ama aquele cristão. Paul Washer conta um testemunho sobre esse texto assim. A mulher dele vai no supermercado, faz compras, está sozinha. Ela vai sair no estacionamento, está colocando a compra no carrinho. De repente passam 2 assaltantes, começam a roubar e violentar. E tem um crente que conhece ela, passa, vê ela e não faz nada. Ele diz assim, eu vou procurar esses assaltantes e vou pegar eles. E depois que eu pegar eles, eu vou pegar você, crente, que viu minha mulher sofrer e não fez nada. Salvação, amor ao crente, verdadeira conversão. Mateus 25, 33 a 40, o que diz? E porá as ovelhas na sua direita e os cabritos à sua esquerda. E as ovelhas dirão assim, ó, vinde benditos meu pai, para o reino que fosse preparado para vós, porque tive sede e me deste comer, tive fome e me deste beber, tive nu, me vestiste, fui prisioneiro e me visitaste. Todo mundo pensa que esses versículos são usados para fazer obras sociais. No contexto do primeiro século, o que acontecia? Quando um cristão era preso, porque era contra o Império Romano, o cristianismo, então ser cristão já era motivo de ser preso, ele era preso numa masmorra, sem direito a comida, água e vestimenta. Para ele ser alimentado, a família ou alguém deveria levar para ele. Então, muitas vezes, eles estavam cultuando ao Senhor de forma clandestina, e um deles era pego, preso. Então, a comunidade se reunia e dizia, o irmão está preso, precisamos de roupa, de alimento e de cuidados. De repente se levantava um da comunidade e dizia, eu vou lá e levo para ele. Então o líder dizia, mas tem um negócio. Se você for e levar para ele, e se for identificado como cristão, você será preso junto com ele. Você está disposto no seu desejo de suprir a necessidade dele, ser pego e ser preso com ele? Sim, eu estou. Isso é amar os cristãos, dar a vida por eles, sofrer por eles, se colocar no lugar deles. O verdadeiro crente faz isso. 7º, estamos terminando. 7º teste. Os cristãos não amam o mundo. 1 João 2, 15 e 17. Vamos ver o que diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O que é mundo aqui? A palavra mundo tem um significado, cosmos, a criação. E o outro significado é sistema, ideologias, conceitos dessa era caída dirigida pelo diabo. O ímpio, ele ama o mundo, o que é isso? Ele abraça suas ideologias, seu estilo de vida caído, pagão. Quando há a conversão, há uma ruptura com o sistema, e o crente não ama mais as ideologias, filosofias e o estilo de vida ímpio. Amar quer dizer acolher com alegria, aquele que cria vínculos e tem devoção leal. O verdadeiro crente não ama. Irmãos, nós estamos falando de hoje uma igreja brasileira nominal. Eles professam a fé em Cristo, tomam ceia, mas se vestem como ímpios, falam como ímpios, educa seus filhos com os postulados ímpios, usa o dinheiro de forma ímpia, mundana, pagã. Não, quem dita nossos conceitos e valores é a palavra de Deus, e não é esse sistema caído. O amor do mundo, o amor ao mundo e o amor ao Pai não podem coexistir lado a lado. O cristão amará um deles e odiará o outro, mas não pode amar os dois ao mesmo tempo. 8º, estamos terminando. Os cristãos se purificam. Capítulo 3, 1 João 3, verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Gente, o crente verdadeiro procura crescer em santidade, em pureza moral. Estava vindo no caminho,
com um dos meus discípulos, um dos pessoas que eu instruo. Eu estava explicando isso aqui. O que tem faltado para a igreja, muitos cristãos, é gravidade. É o cristianismo, sim, é o Jesus, o mesmo Jesus de todo mundo, a mesma Bíblia. Mas uma coisa rasa, não há gravidade quando se fala do inferno, não há gravidade quando se fala do pecado, não há gravidade quando se fala de Satanás. Gente, a nossa fé é grave, a nossa fé é solene. Gente, os mandamentos são graves. Não dá para viver uma vida água com açúcar. E o crente verdadeiro trabalha para sua purificação, sua separação. Ele é distinto. O texto diz, assim como ele é puro, João aponta para o referencial, assim como Cristo é puro, seus seguidores também devem buscar pureza. Deixa eu dizer, não dá para sentar na televisão e rir das mesmas porcarias que os ímpios riem. Não dá para frequentar os mesmos lugares que os ímpios frequentam. Não dá para minha boca pronunciar as mesmas palavras dos ímpios. Não dá para usar, sabe? Eu fico pensando como é que a indústria têxtil está sobrevivendo, que as mulheres hoje cada dia usam menos roupa. Sabe, 3 centímetros ali, 1,5 está vestida. Que coisa que é essa, Jeová? Pega o histórico do celular desses crentes, veja onde eles trafegam, veja as conversas nos contatos. Meu irmão é de causar náuseas. O verdadeiro crente não, ele foge do pecado, ele tem nojo do pecado, ele... Ixi, tô vendo o neguinho com a orelha vermelha agora, hein? Santo Deus, hein, fi? Ô, fi. Ó. Foi de propósito que eu escolhi o pastor reformado. Entendeu? Porque talvez se eu trouxesse arminiano, você não ia querer escutar. E eu tô concordando com o que ele tá falando aqui, tá? Não é porque eu não sou calvinista que eu vou jogar tudo fora, as pregações. Inclusive, no finalzinho aqui, nós vamos chegar lá. Tem um negocinho aí que eu quero falar. Fica pureza! 9. Quanto que tá o placar aí? Brasil e Alemanha? Vai sair o gol do Oscar agora mesmo. Os cristãos não se entregam ao pecado como estilo de vida. Capítulo 3, verso 4. Olha lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Novamente, você vai responder, os cristãos pecam? Pecam. Caem? Caem. Tem o pecado como estilo de vida? Absolutamente. O pecado é um acidente. Sabe o que é interessante, Erival? Esses crentes convertem e falam assim, pastor, eu mudei minha relação com Deus. Aí o pastor responde, e a sua relação com o pecado? Você mudou? Mudou a relação com Deus? Que gracinha. E com o pecado? Mudança o pecado, quando eu estou no mundo, é estilo de vida. Ele é praticado deliberadamente, com prazer. Depois que a conversão, o pecado é um acidente. O pecado acontece como uma queda e eu me entristeço profundamente. A Bíblia diz que o que é gerado nele é a divina semente. A semente nova não pode produzir mais esse estilo de vida. Se eu fui regenerado, se eu recebi um novo coração, o que sai de mim não pode ser mais pútrido, mas santo. O pecado não se origina de Deus, pois nele não há absolutamente nenhum pecado. Então uma pessoa que é nascida de Deus e possui a natureza de Deus... O pecado não se origina de Deus. Muito bem. Vou anotar isso aqui, hein, Paulo Júnior. Pecado não se origina de Deus, hein? Esses decretos aí, sei lá, meio estranho, hein? Mas tá bom, vamos lá. Não pode viver pecando. 10º e último teste, não vai estar nesse livro, mas eu vou citar, está em Hebreus 12. Ele passa pela disciplina amorosa. Deus exorta, corrige, castiga todo aquele que ele tem por filho. A disciplina. Quando um crente, estava conversando também com esse mesmo jovem. Sabe quando é a prova que um crente não é crente? Quando ele faz o que ele quer, e Deus não impede. Deus não disciplina. Deus o entrega. Deus dá o que ele quer. Quando é um filho verdadeiro e desvia, o pai vai lá e traz de volta. O pessoal tá falando que parou a imagem aí. O que tá aparecendo para vocês aí, pessoal? Voltou aí para vocês, pessoal? Que pena, hein? Aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu só vou escutar aqui. Vê se vocês estão escutando o áudio aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Falta pouco, tá? Deixa eu ver. Falta menos de 6 minutos, pessoal. Tem a coisa mais importante que ele vai falar aqui, eu quero ver. Vê se vocês estão escutando pelo menos o áudio. Disciplina. Ele exorta. Ele disciplina. Amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó, que ele amou, apanhou, sofreu. Esaú, que ele aborreceu, soltou. Vocês estão escutando o áudio do Paulo Júnior falando de fundo? Esses são muito rápido, porque o Orival não me dá mais de 30 minutos. Deixa um joia pra mim aí, por 10 favor. testes da verdadeira conversão. O irmão pode começar a tocar um teclado aqui, eu vou terminar. 10 testes. Avalie a sua vida agora. Estamos falando de vida ou morte. Beleza. Céu
ou inferno. Como ficou a sua relação com os 10 testes? Como ficou? Quais foram os paralelos que você traçou? Reveja agora. É a Bíblia quem disse. Eu não interpretei, eu só citei. Examine-se, pois, a si mesmo para saber se estáis na fé. Você foi aprovado ou reprovado para esse teste? Seja franco com você. Seja sincero com você. E eu ainda vou te mostrar a misericórdia dessa pregação. Não, o senhor veio aqui para condenar todo mundo, como é que misericórdia? Se alguém tem uma falsa segurança da salvação, ou seja, não é salvo, mas pensa que é, ele não vai ser levado a buscar. Mas quando ele é confrontado e convencido, eu de fato não sou salvo. Então agora ele humildemente vai se lançar aos pés da cruz e dizer: salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna. Nós vamos fazer isso, fecha os olhos, curva a cabeça. O quê? Vamos orar agora. O quê? Pera aí, Paulo Júnior. Calma aí. Calma aí, tá acabando, pessoal. Para esse teste. Seja franco com você. Seja sincero com você. Ok, E eu ainda vou te mostrar a misericórdia dessa pregação. ok, Não, o senhor veio aqui para condenar todo mundo, como é que misericórdia? ok. Se alguém tem uma falsa segurança da salvação, ou seja, não é salvo, mas pensa que é, ele não vai ser levado a buscar. Mas quando ele é confrontado e convencido, eu de fato não sou salvo. Então agora ele humildemente vai se lançar aos pés da cruz e dizer: salva-me, Senhor. Mas isso aí é arminianismo, Paulo Júnior. Que isso, rapaz? Não, segundo os calvinistas, eu não posso ir até os pés para pedir misericórdia. Rapaz do céu, vamos lá. Perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna. Nós vamos fazer isso, fecha os olhos. Não. Segundo a sua linhagem teológica, eu não posso pedir me salva. Entendeu? É o Espírito Santo que vai colocar o desejo no meu coração. Se eu for um ateu, ele vai vir com a graça irresistível. Pessoal, a minha live com o Léo, aquele pedido de perdão que eu fiz para vocês, é sincero, eu não retiro. Talvez eu pudesse até acrescentar algumas coisas ali, de repente citar alguns nomes a mais. Mas se tem uma coisa que extremamente deixava eu irritado, é calvinista usando do arminianismo para pregar evangelho. E nos debates eles mostram o calvinismo. Entendeu? Então, Deus tem feito uma obra comigo, eu removi do meu coração toda essa raiva, essa briga, essa bobeira, essa bobagem, sabe? Mas é esquisito isso aí, né, cara? Poxa, vocês acreditam numa teologia, prega a teologia que vocês acreditam, entendeu? Então, isso que eu acho engraçado, o pessoal sai da CCB e escuta esse tipo de pregação aqui. Poxa, cara, vamos ser sinceros, converte mesmo. Entendeu? Converte. Tudo que foi falado aqui, ó, tamo junto. Entendeu? Então, eu já falei na outra live, falei acho que aqui nessa também, as teologias não são suficientes para chegar e bater o martelo. Pá! Quem fica chamando o outro de herege, entendeu? São os homens que não foram inspirados por Deus. Os da Bíblia, sim. Entendeu? Então, com todo respeito, nunca mais vocês vão me ouvir falar que o calvinismo é do diabo. Não, já pedi perdão, não volta atrás. Eu respeito você, reformado, meu irmão em Cristo. Entendeu? Eu respeito você que se declarou reformado, calvinista, mas que no seu coração você tem esse pensamento aqui. Que no seu coração você fala assim: poxa vida, é muito grande para mim entender as coisas. Tá, eu acho que é Deus mesmo que comanda tudo, ele é soberano. Tá bom, tamo junto. Mas agora, se chegar na internet e chamar arminiano de heresia, comparar arminianismo com pelagianismo, dá licença, cara. Vamos ter um pouco mais de respeito. Saiu de um exclusivismo, não vamos entrar em outro. Isso aqui, pessoal, eu sempre vou falar. Se vocês incomodam, me desculpe. Isso aqui eu não vou deixar de falar. Entendeu? Aqueles ataques histéricos que de vez em quando me pegou aí, infelizmente, por causa de meia dúzia de falso cristão calvinista, entendeu? Que eu tive as minhas histerias, né? Surtei, entendeu? E me arrependo da minha atitude, mas uns 80% do que eu falo, do que eu estou falando aqui agora, eu não me arrependo não, entendeu? Isso que me entristece. Pô, cara, o cara saiu da CCB, tá indo pro arminianismo, deixa o cara lá quieto. Infelizmente, pessoal, se tiver algum arminiano aqui, pastor, eu vou até mandar essa fala aqui para alguém depois. Sabe o que acontece?
o arminianismo clássico não é perfeito, não concordo com tudo, não concordo com nenhuma teologia. Tem coisa boa em todas as teologias. Mas o problema que pegou mal, entendeu? Que tipo assim, que ficou mal visto o arminianismo, é porque essa cambada dessas seitas que usurpam a palavra de Deus se denominam arminianas. Esse que é o problema. Então, eu não sei se é possível fazer alguma coisa. Aí você pega, a Universal é arminiana, a CCB é arminiana, nem é nada. Nenhuma dessas seitas nem sabe o que é. Aí é lógico, né? Você pega as igrejas tradicionais, a Batista, a Presbiteriana, que são igrejas mais antigas, então elas não vão, elas são mais rígidas nessa coisa de teologia. E não é qualquer igreja que pode se denominar reformada. Se bem que também eu sei que algumas neopentecostais por aí estão roubando o título de pentecostal reformada só para pegar essas pessoas que estão saindo dessas seitas, entendeu? Então é complicado, sabe? Cara, por favor, cara, por favor. Da minha parte, eu já parei com isso. Você quer dar uma provocada no arminianismo, porque tudo bem, tira seu sarro, mas não fale na minha frente que o calvinismo é o top. Aí eu fico irritado, entendeu? Eu respeito você também é meu irmão em Cristo, tá? Desculpa aí, eu não posso deixar passar isso. Não é o primeiro pastor que faz isso. Eles evangelizam, na igreja deles, eles pregam de um jeito calviniano, sabe? Um jeito mascarado. Isso é complicado, cara. Mas tá bom, tá tudo certo, tá? Ó, paz e amor aí com os calvinistas, vocês são meus irmãos. Vou trazer mais calvinistas aqui para a live, sem problema, tá? Mas vamos dar uma maneirada. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, não seja exclusivista que nem você era na CCB, por favor, tá? Tem um monte de irmãos arminianos sérios, como o Paulo Dancini fez 2 lives top sobre isso. Felipe Motolo falou que ia fazer uma live também sobre esse tema. Top. O verdadeiro cristão calvinista vai respeitar o arminiano. E os dois vão chegar à conclusão que a mente de Deus é grande demais para nós entendermos o que Deus quer fazer, o plano de Deus. Beleza? Pessoal, eu vou ter que... Acho que eu vou até tomar um strike desse vídeo aqui, hein? Mas tá bom. Tiver que fechar o canal e tiver que começar outro, ou nem começar mais, só ficar dando suporte para os canais que já estão aí, para mim tá bom demais. Tenho certeza que o Espírito Santo, através de algum vídeo meu, algum testemunho que pessoas vieram aqui, né, Deus abriu a mente de outras pessoas, então para mim tá bom, entendeu? Eu não tenho intenção de ser pregador, de ser nada, quero aqui para ajudar. Eu abri esse canal aqui para ajudar o Fernando Caminho Damasco e o Josafá. Na época eram os 2 críticos que eu mais assistia, e alguém da minha família falou uma calúnia muito grande dos críticos, né, que era eles. Eu falei assim, o quê? Aí que eu decidi abrir meu canal para ajudar. Então estamos aqui junto. Tamo junto, tá? Só que, pô, Fernando, os arminianos também são cristãos, meu irmão, beleza? Deus abençoe, pessoal. Amo vocês. E agora deixa eu correr aqui para ver se eu embaço a imagem aqui do meu querido Paulo Júnior, para, né, não dar BO aí com o YouTube, tá bom? Próxima vez acho que eu vou deixar só o áudio, hein? Tá? Eu vou assistir a live aqui de novo aqui e ver o que aconteceu, tá? Estamos falando de Cristo, né? Tava elogiando aqui a live dele. Aí tem uma disputinha aí, sabe, entre os canais, né? Esse aqui que aconteceu foi alguém do canal lá que viu, alguém que comanda o canal, que falou assim, o YouTube avisa, ó, o William lá tá usando o trecho da sua live. Aí ele que decidiu bloquear o meu vídeo aqui, entendeu? Eu vou ver direito isso aí, depois a gente conversa. Beleza, pessoal? Tamo junto, glória a Deus. Paulo Júnior, que palavra maravilhosa, meu irmão. Tamo junto. Mostrou para esses CCBanos caluniadores que não tem argumento. Você não gosta do calvinismo? Ou você aceita que você não tem moral para bater no calvinismo, para
para refutar o calvinismo, CCBano? Ou você faz que nem eu, coloca seu rabo entre as pernas e ó, abaixa, seja humilde, tá? E é isso aí, para de ficar caluniando, para de ficar pegando assuntos pessoais, você é um covarde frouxo, tô esperando você aqui, ó, tá? Vem pra minha live aqui fazer um debate, pra você parar com essa pilantragem de ficar pegando assuntos pessoais das pessoas para querer debater. Quem é você para falar alguma coisa? Bom? Ó, pra você, ó. Pode vir. Cita meu nome aí nas suas lives, tá? E abre o link lá para nós entrar. Bom? Abraço, um beijo no coração de vocês. Fui! Fala, William, graças a Deus, tudo bom? Eu vi aí você tá no final da sua live aqui, você tá falando que você já vai desligar. Eu até mandei uma mensagem, posso entrar aí? Quero fazer uma observação. Que é o seguinte, eu não podia perder isso daí porque foi um negócio muito bom. Você pegou aí da questão do Paulo Júnior e tal, e aí o Paulo Júnior tava, assim, 100% certo, né? Dizendo de que a gente deve ir aos pés do Senhor e tal e tal. E aí você comentou, então, mas isso não é calvinismo. Então, aí é que tá o ponto. Isto é calvinismo, entendeu? Era isso que eu queria... Pera aí só um minuto. É que eu tava fazendo um negócio aqui. Ah, você acabou de mandar mensagem, vi agora. Desculpa aí, você mandou mensagem, vi agora. Não, não tem problema. Então, assim, isto é calvinismo, porque é o seguinte, isso daí é um negócio muito legal que eu queria fazer de observação. A única diferença entre um arminiano e um calvinista neste ponto é a forma com que isto é produzido. Por exemplo, para um calvinista, ele vai aos pés do Senhor, ele pede perdão, ele pede para o Senhor salvar, mas o que a gente entende é que tudo isso é o Espírito Santo que nos move a fazer. Então, a gente só faz isso porque antes Deus trabalhou em nós. No caso do arminiano, ele vai entender isso como exercício de um livre-arbítrio, entendeu? De uma liberdade que vai fazer com que a pessoa, digamos assim, a pessoa que é o cristão, ele vá até lá, mas nesse exercício do livre-arbítrio. Então, o resultado final é o mesmo. O mecanismo digamos assim, entender o mecanismo que te leva a fazer isso é que há a diferença entre as duas visões, entendeu? Então, não é que o calvinismo não prega isso, ele prega isso. Aliás, o calvinismo vai pregar assim, creia e se arrependa dos seus pecados para você ser salvo. E não tem nada de controvérsia um calvinista falar isso. Por quê? Porque no final das contas você vai ter que crer e você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, ele é que move as pessoas a fazer isso. Ou seja, aquele que o Espírito Santo mover, este vai crer e vai se arrepender dos seus pecados. Então é nesse sentido. Né? O que muda é o mecanismo, não é o resultado. O resultado é igual. O crente, ele tem que crer, tem que se arrepender, tem que ir aos pés do Senhor. Senão, não vai ser salvo, entendeu? E acabou-se. Então o que muda é o mecanismo, não tem nada a ver com o resultado em si. Entendeu? Eu só queria comentar isso porque eu achei muito bom essa parte que você comentou. Eu falei, rapaz, aí dá um espaço aí pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Aí uma outra coisa, a sua live eu tava assistindo, caiu acho que 2 ou 3 vezes, assim, deu um corte, assim. Você falou que vai verificar, né, que parece que é o vídeo lá do Paulo Júnior. Então, só complementando, então, essa é a aplicação daquele texto que Cristo fala assim, né? Todo aquele que vier a mim, este será salvo. Então, você tem que ir a Cristo, não tem essa, você tem que ir, você tem que aceitar, você tem que se jogar nos pés de Cristo. Só que o problema é que Cristo fala, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. Então, a gente entende que quem movimenta tudo isso é Deus através do Espírito Santo, entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença tá aí. Por isso que eu não falo que arminianismo é heresia, porque o resultado final é o mesmo. A única coisa que eu falo é tome cuidado com o orgulho, porque se você começar a pensar que você é melhor do que o outro, porque você exercitou seu direito de livre escolha aí de maneira diferente, então o outro merece ir pro inferno e você não, aí já começa a ficar problemático, entendeu? Aí já começa a ir pra área do pelagianismo, entendeu? Porque aí o orgulho começa a imperar, a pessoa começa a ver nela méritos, eu acho isso complicadíssimo, que a Bíblia não aprova isso. Agora, se é um arminiano clássico, ele vai dizer, não, eu fiz e tal, Deus me deu livre-arbítrio, mas, entendeu? Ele, de alguma maneira, ele relaciona, mas eu fiz isso porque Deus que me deu força, entendeu? Ele sempre vai falar desse jeito. Então, querendo ou não, esse mecanismo impulsionador que é Deus através do Espírito Santo, ambos vão reconhecer, só que eu acho que o calvinismo reconhece isso mais claramente, tira completamente digamos, a ação humana e coloca a ação divina, entendeu? Mas é isso, é só mecanismo, não tem nada a ver com o resultado final é igual.